50 minutos a aula. Mas é sobre o. Ah, o senhor vai falar, né, agora, já já qual é o assunto, então deixa eu Sim, esperar. sim, sim, sim. Como eu falei, daqui, quando eu terminar a aula, eu mando a ficha de notas, certo? Bora começar com um videozinho sobre um novo conteúdo. Deixa eu ver se eu acho. Manda, porque tem uma menina tão chata lá na sala que toda hora ela pergunta isso. O quê? Ficha de A nota, nota, né? ficha de nota, ficha de nota, não sei quem. Meu Deus, ficha de nota, ficha de nota. E eu, meu Deus, Isso é menina pra chata. quê? A nota é baixa. Na lata. Coitada da menina. Não tô dizendo que a nota dela é baixa, eu tô dizendo no geral. Certo. Mais alguém? Os mato aqui, mano. Eita, Juan. Mais alguém? Mais algum comentário? Não, bora lá. Eu acho que tem um ponto que é fundamental, e aí é o ponto sociológico sobre a questão do meio ambiente. E aí você já deve ter estudado sobre o meio ambiente muito lá em ciências, no ensino fundamental, e muito sobre meio ambiente na biologia, na parte biológica que estuda mais esse meio ambiente. E vocês talvez nunca tenham estudado esse ponto da sociologia. Ou talvez já tenham até visto em algum lugar, ou já estudado esse ponto sociológico sobre o meio ambiente. E aí é que a gente vai fazer só uma recapitulação do que você já compreende sobre o que a sociedade e o meio ambiente eles configuram dentro da teoria sociológica, certo? E aí eu acho que o ponto central, e aí desse vídeo aqui, esse fogo ele não surge de modo natural, né? Às vezes até acontece quando o tempo está muito seco do fogo surgir, mas nesse caso do Pantanal, ele não é um fogo natural, ele é um fogo produzido pela ação humana, assim como o desmatamento na Amazônia, e tudo isso tem consequências que são humanas, ou seja, os seres humanos interferem diretamente no meio ambiente, e a partir da interferência humana no meio ambiente é que a gente vai ter aí as consequências desse fenômeno. E aí esse é o ponto da sociologia e é o ponto que interessa a sociologia. Como a gente já viu em todas as nossas aulas, o ponto da sociologia é compreender como os seres humanos vivem em sociedade e como essa ação humana em sociedade modifica essa estrutura que a gente está vivendo. Então esse é o ponto da sociologia, compreender como a ação humana, como os seres humanos modificam o meio ambiente e como essa modificação ela vai trazer consequências, sejam positivas, sejam negativas. E aí o desenvolvimento da cultura humana e a forma como suas diferentes manifestações interagem com o meio físico ao redor do mundo é o que caracteriza o meio ambiente para a sociologia. E nesse sentido, não se sustenta sociologicamente uma concepção de meio ambiente apenas naturalista, dissociada do ser humano e da sociedade. As transformações e as formas de uso dos recursos naturais dependem do modo de vida dos grupos sociais em determinados contextos, de maneira a atender diferentes necessidades criadas pelo ser humano. Então, o ponto da sociologia, quando a gente pensa meio ambiente, é compreender como essa ação humana ela modifica o meio ambiente, buscando formas de satisfazer as suas próprias necessidades. E aí a gente tem que pensar que nós somos seres humanos, seres dotados de cultura. E o que a cultura faz com a gente? Ela faz com que a gente tenha capacidade de modificar a natureza. As formigas, por exemplo, elas não têm cultura. O que é cultura? É essa capacidade de criar um mundo simbólico, cheio de ações e de desenvolvimento. As formigas, elas agem biologicamente. Então, se você der um material para uma formiga, ela não vai saber o que fazer com esse material. Por quê? Porque ela não tem cultura, ela não tem a capacidade de pensar, raciocinar e modificar a natureza. Diferente dos animais que são irracionais, nós, seres humanos racionais, temos a capacidade de modificar a natureza. E quando a gente modifica a natureza, a gente tem um objetivo ali para estar fazendo aquela ação. E qual é? Satisfazer as nossas necessidades biológicas, sociais, culturais, sejam qual forem essas nossas necessidades. O ponto é que nós, seres humanos, temos a capacidade de modificar a natureza, porque nós somos seres dotados de cultura. E essa nossa capacidade de modificar a natureza é que faz com que ela, ela tenha o seu desenvolvimento ou sua destruição. No nosso contexto atual, infelizmente, as modificações sobre a natureza,
elas têm causado muita destruição. Se a gente for pensar, por exemplo, as transformações na estrutura social, num determinado momento, nossa estrutura era muito agrária, muito mecânica. Os seres humanos, eles modificavam a natureza, por exemplo, na produção de alimentos para a sua própria subsistência, mas aí nós temos uma revolução industrial, que você já estudaram em geografia, a gente já viu em sociologia lá no primeiro ano, e essa revolução industrial, ela muda o modo como o mundo se configura. E aí nós temos agora muitas indústrias. Então, o ser humano, ele não modifica mais a natureza de modo ali sozinho. Muito pelo contrário, agora tem indústrias especializadas em modificar a natureza. Eu trouxe um exemplo que talvez só vai dar tempo da gente ver na próxima aula, que é sobre como o agronegócio, ele modifica a estrutura social buscando o desenvolvimento social, né, de certa forma, mas que isso traz prejuízos gigantescos para a estrutura social. Então, o ponto sociológico sobre a natureza é compreender de que modo essa ação humana ela está modificando a natureza e como isso pode trazer benefícios ou prejuízos para a estrutura social. Em que sentido? No sentido de que todas as nossas ações elas têm uma consequência. Não tem como a gente pensar a ação humana sem uma consequência. Vocês devem ter estudado muito lá em Física 1, que é a física do primeiro ano, as leis de Newton. E uma dessas leis de Newton, ele está falando que cada ação possui uma reação. E aí a gente pensa muito, por exemplo, que a reação é algo que... E aí, às vezes, até dificulta a compreensão da física, é pensar que a reação ela vai ser algo que vai voltar para o ser humano. Mas, por exemplo, quando você modifica a natureza, a reação é o próprio modo como essa natureza vai ser transformada. E não o que vai retornar para o ser humano. E sim como a natureza foi modificada por aquela ação. Então, a intenção da sociologia é compreender como essas ações humanas, elas modificam a natureza e o modo como essa natureza é reconfigurada a partir desse sistema de modificação. E aí o desenvolvimento das diferentes culturas humanas depende do modo como cada sociedade se relaciona com o meio ambiente. E o que a gente percebe sobre a realidade brasileira é que o nosso relacionamento com o meio ambiente, ele não é baseado na preservação. Né? Eu acho que nem existe muito no Brasil essa ideia de preservação do meio ambiente. A gente criou no nosso imaginário social que a nossa natureza é gigantesca, o nosso meio ambiente é gigantesco, e que ele nunca chegaria ao seu fim. O que a gente está percebendo aqui, ele sim vai chegar ao seu fim, e que nós não temos mais capacidade para isso. A nossa crise energética, que, por exemplo, talvez daqui a alguns dias a gente não tenha mais energia para consumir, vem desse uso desenfreado da natureza. A natureza não suporta mais ser sugada, e aí tem que se criar alternativas, como, por exemplo, energias mais caras, vindas das termoelétricas. Por quê? Porque a natureza não aguentou mais. Ela está chegando ao seu fim. A sua capacidade de produção ela não é infinita como se pensava. Muito pelo contrário. Ela é finita e ela tem o seu fim muito próximo. E aí a compreensão sobre a natureza e o modo como a natureza interfere na vida humana é fundamental para a gente compreender para onde a humanidade está se direcionando, né? Para onde a humanidade está caminhando. E aí, ao longo dos últimos séculos, a inventividade humana e o consequente desenvolvimento tecnológico produziram um aumento vertiginoso na produção de riquezas, na produção de alimentos e na expectativa de vida. A gente não pode negar isso. Nós, seres humanos, estamos vivendo mais. Mas aí o ponto que a gente quer chegar é até quando? Né? Nós estamos vivendo mais agora. Mas e o futuro? Eles vão viver até quando? Ou eles vão ter a oportunidade de viver até quando? Certo? Eu falei muito rápido, às vezes eu engato o modo... Não, toda vez eu engato o modo turbo, que nem respiro. Falou rápido. O senhor falou rápido, mas deu para entender algumas partes, né, em si. Ficou muito rápido. Eu tinha uma professora de sociologia no segundo ano, Patrícia, a melhor professora que eu tive na vida. E ela tinha esse problema, né, de engatar um modo turbo e nem respirar. Eu acho que eu peguei esse péssimo hábito dela. É questão de somatório também, né, professor? Não, o somatório foi da Isabel, não foi da Patrícia. Isabel, Cristina, melhor professora de filosofia. Mas eu acho que deu para entender ou ficou algum ponto em dúvida desse primeiro momento aqui da aula? Dúvidas, perguntas, questões? Prossiga. No caso, acabou o tempo da aula, né? Ficamos combinados de não ultrapassar o tempo. Mas... Deixa eu só ver o que eu coloquei
com respeito às queimadas de um lado, desse caso por parte dos governantes, autoridades e pessoas do país, de outras autoridades gringas, fingindo se preocupar com o meio ambiente, mas na verdade só preocupando com os recursos. Lá, e inclusive esse é o ponto que a gente vai ver um pouco mais à frente, é o modo como a natureza ela é lucrativa, né? E ela gera muito lucro para algumas pessoas. Então as pessoas fingem estar preocupadas com os recursos, quando na verdade elas só estão preocupadas com o lucro, né, com o desenvolvimento. Um dos pontos, por exemplo, do slide anterior é que tem países que são altamente sustentáveis, né, que têm uma política sustentável muito grande, mas que precisa de recursos para sobreviver. E como precisa de recursos para sobreviver, ela não destrói o meio ambiente do seu país, mas se utiliza da destruição do meio ambiente de outro país como forma de ter esses recursos. Então, no país deles, perfeito, meio ambiente super preservado, mas para que isso aconteça, eles estão utilizando a exploração do recurso de outro território. Por exemplo, o Brasil é especialista em destruir o seu próprio território para gerar desenvolvimento para outros países. Né? Nosso país é especialista em fazer isso, principalmente nas últimas décadas, né? Nessa política de internacionalização que não traz muito desenvolvimento social para o país, tanto é que nós somos um país recorde em produção de alimentos e recorde em pessoas passando fome, então é uma conta que não bate, né? Nós somos um país que produz muitos alimentos, mas que tem muitas pessoas passando fome, exatamente por essa política internacional, que os países ricos, eles se aproveitam dos nossos recursos naturais para que, em nome disso, eles preservem o seu meio ambiente, certo? Dúvidas, perguntas, questões? Se não, eu vou falar só sobre esse slide, que vai ser o ponto da próxima aula, que é essa oposição entre ser humano e natureza. E aí a pergunta que fica é: tem como o ser humano se relacionar de forma positiva com a natureza, ou essa relação vai ser sempre uma relação de conflito? Né? O ser humano vai ser sempre querer sugar a natureza sem preservação, ou essa oposição ela pode chegar ao seu fim, né? Os seres humanos podem viver de modo harmonioso com a natureza. A minha resposta é que não, né? O nosso sistema de produção ele não permite uma vivência boa com a natureza, muito pelo contrário. A natureza só vai servir para esse sistema de produção como fonte de exploração. A Natura, por exemplo, e aí vocês que conhecem a Natura, ela se utiliza muito da campanha de que é uma empresa verde, né? Uma empresa amiga do meio ambiente. Mas todos os seus produtos, eles vêm de exploração de produtos da natureza, né? Aí o ponto fica: a Natura explora a natureza e preserva a natureza, ou só explora sem pensar nas consequências dessa exploração? E aí é pontos da nossa próxima aula, que vai ser o encerramento desse capítulo sobre sociedade e natureza, sociedade e meio ambiente, como nós nos relacionamos com esse meio ambiente, certo? Certo. A próxima aula mesmo, que ficou muita coisa. Quando acaba o ano letivo? Lara, essa seria uma pergunta que eu teria muito prazer em te responder se eu soubesse. Não faço ideia. Como sempre, a SEDUC... Oi. Essa última avaliação que a gente foi a sexta, então, não foi? 5 e 6. No 5 caso, e 6. na minha 5 e 6, do outro professor já era sexta. Então só falta mais 2 provas, né? A gente termina o ano letivo. O ponto, Eric, é que ano passado a gente pensou a mesma coisa, né? Nós do São Paulo nos programamos para terminar o ano letivo em dezembro, com todos os problemas, sem ter aula de verdade, sim, mas a gente ia terminar o ano letivo em dezembro. Quando foi em dezembro mesmo, a SEDUC disse: não, o ano letivo não vai acabar em dezembro, não. E aí a gente fez o quê? Nada, porque a gente não pode mudar. E aí, não sei se vocês lembram, mas ano passado a gente já estava com todas as notas. A gente botou narizinho de palhaço. Eu já me conformei com o meu narizinho de palhaço. A gente já estava com todas as notas. E ele simplesmente disse: agora vai ser férias. Vocês não vão fazer essa prova final. Essa prova final vai ficar lá para fevereiro, porque agora os alunos vão entrar de férias e o ano letivo só vai acabar em abril, em maio, sei lá quando foi que acabou. Então,
pode ser que acabe em dezembro, pode ser que não, e aí a gente só vai saber mesmo Em dezembro, né? Porque quando a a Seduc. quando a Seduc quiser avisar. Esse é o grande problema da Seduc. Eles decidem as coisas por eles mesmos, não escutam os alunos, não escutam os professores, e aí a gente é só obrigado a Seguir o obedecer, roteiro. seguir a ordem deles. Então, pode ser que acabe em dezembro, pode ser que não acabe, e aí vai. Final do ano, se não acabar, a gente só bota o nosso narizinho de palhaço mesmo e vida que E segue. finge que ainda vai ter, né? As aulas aqui no fim. Ou não é. Meu Deus. Coragem. Mas dizer que tem um planejamento já acertado, eu ia estar mentindo. O São Paulo tem, mas baseado no que o São Paulo produziu